Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um, né? Muito bom nós estarmos novamente aqui nessa transmissão para compartilharmos da palavra de Deus, compartilharmos das nossas orações e compartilharmos também dos nossos cânticos, louvando juntos ao nosso Deus, né? Embora ainda não possamos estar reunidos no templo, nós podemos estar reunidos nesses momentos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é suficiente, né, para preencher nossa alma, mesmo nesse momento de distanciamento que estamos vivendo, né? Então nós vamos orar nesse momento para começar esse nosso estudo da escola dominical. Eu convido você a fechar seus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Te louvamos, Senhor, por Tua santidade, porque sendo plenamente santo, perfeitamente santo, Tu ainda, Senhor, habita conosco. Tu, Senhor, fizeste morada em nós por meio do Teu Espírito e por Tua imensa graça nos aproximaste de Ti. Assim, ó Pai, nós Te rogamos que nestes breves momentos, Senhor, que aqui estaremos, Tu venhas, Senhor, ouvir a nossa oração, recebas os nossos cânticos, mas principalmente fale conosco, Senhor, mediante a Tua palavra, para que pelo conhecimento da Tua palavra, nós possamos crescer em santidade, possamos nos aproximar de Ti e viver da forma que lhe agrada, Senhor. Faça com que através da sabedoria e entendimento espiritual, nós possamos também ser capazes de transmitir às outras pessoas as preciosidades do Teu ensino. Vivifica-nos, Senhor, neste dia. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. E para começar, meu irmão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 46. Salmo 46, nós vamos ter aqui o texto projetado aí na sua tela, tá? Mas sempre lembrando da importância de você ter a Bíblia aí à sua disposição, para que no momento do estudo você possa acompanhar os textos que nós iremos estudar. Mas o Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que salmo maravilhoso, né? Esse salmo é maravilhoso porque ele nos fala de que nós não temos o que temer, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É maravilhoso nós termos essa certeza, né? Então, irmãos, eu convido você a que nós cantemos agora ao nosso Senhor o hino 146. Hino 146, hino aí do nosso inário Novo Cântico. Hino 144. 144. Que segurança tenho em Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, né, irmãos? Bênção de Deus é sobre nós e o seu povo. E de fato é essa o tema do nosso estudo de hoje, sobre essa segurança da salvação. É um estudo muito bom, muito interessante, dando continuidade àquilo que nós já temos estudado nos domingos de manhã, anteriores. Nós estaremos aí continuando o texto de Romanos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, nos versículos 28 ao versículo 39. Lembrando só novamente, que o texto vai aparecer aí na tela, mas é importante você ter a sua Bíblia, porque muitos outros textos que nós estaremos mencionando não vão aparecer aí na sua tela. Então é importante você ter a sua Bíblia aí para você acompanhar o estudo de hoje, tá bom? Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39, dando continuidade aos nossos estudos dos domingos anteriores. Nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, né? É o texto que todos nós conhecemos bem, mencionamos muito ele, né? Em vários momentos aí do culto, né? De vários cultos. É um texto que faz parte do conhecimento geral da igreja, porque ele fala dessa segurança do amor de Deus. Então nós passaremos agora, irmãos, ao nosso estudo sobre a segurança da salvação. Eu gostaria que você então acompanhasse nesse momento, né? Vamos lá, vamos contextualizar, né? Ou melhor, antes de falarmos da questão do contexto, é importante nesse momento, eu gostaria que você pensasse rapidinho, que tipo de você é? Tipo de pessoa você é? Existem pessoas variadas nesse mundo que reagem a situações de forma diferente. Você é daquelas pessoas que desistem fácil das coisas? Ou você é daquelas pessoas que lutam até o fim? Irmãos, essa é uma das grandes questões que levam muitos pacientes a procurarem ajuda psicológica, porque pessoas se frustram constantemente porque não alcançam a realização dos seus sonhos. Muitas pessoas não perseveram na conquista daquilo que elas colocam como meta da vida. E aí elas às vezes precisam de ajuda para poder entender como elas funcionam, para poder mudar então o seu jeito de ser, né? E normalmente as grandes justificativas da desistência se relacionam às dificuldades que as pessoas enfrentam para alcançar aquilo que era o seu objetivo. Não sei se você já passou por essa situação de desistir de algo por causa da dificuldade de alcançar aquilo. Várias pessoas, vários jovens, por exemplo, elas têm o sonho de se tornarem médicas, de cursarem uma faculdade de medicina, mas por causa da dificuldade de passar no vestibular, muitas delas acabam desistindo. Que tipo de pessoa você é? Que luta até o fim ou que desiste fácil das coisas? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da luta e da perseverança na luta, né? A gente tem visto que desde o início aqui da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele faz uma explanação da ação salvadora na vida do homem, desse homem que foi completamente corrompido no pecado. Quando a gente estudou lá o capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21, Paulo ele falou dessa necessidade da salvação de Deus, porque todos os homens estão debaixo da condenação, estão sujeitos à sua ira, estão sujeitos aí à condenação eterna. E lá ele demonstra, principalmente no capítulo 1, versículo 18 a 32, que uns estão debaixo dessa condenação porque ignoram a existência de Deus, porque tendo toda a chance de conhecer a Deus através das coisas que foram criadas, eles simplesmente ignoram a existência. E outros, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, 21, que aí ele está falando especificamente sobre o povo judeu, então outros porque, apesar de terem tido a oportunidade do conhecimento de Deus revelado através dos profetas, eles não conseguem viver de acordo com a sua vontade, eles não obedecem à lei de Deus. Então o que Deus fez para resolver essa situação? Deus enviou seu Filho Jesus para que por meio dele o seu povo fosse então justificado, para que por meio de Jesus houvesse reconciliação e aí houvesse, portanto, paz com Deus. E então, irmão, nós recebemos, aí o capítulo 5 vai mostrar quais são as consequências da justificação, né? Nós falamos sobre a paz com Deus, sobre o acesso à graça e à glória de Deus, falamos sobre a perseverança diante, a alegria, né, diante dos sofrimentos, né, e várias outras coisas. Mas veja, apesar de que nós fomos justificados,
isso não significa que nós estamos plenamente santificados, porque ainda habita em nós esse velho homem. A corrupção natural do velho homem ainda habita em nós. O capítulo 6 e 7 de Romanos aqui vai mostrar esse dualismo que nós vivemos, né? Somos santificados, mas não ainda plenamente santificados. Estamos naquele no já e ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda existe em nós uma corrupção da natureza humana que precisa ser mortificada, né? Então, tendo a certeza, a gente tem a certeza de que, apesar de ainda cometermos pecado por causa do tropeço, a gente tem uma segurança da salvação. A gente estudou isso há 2 semanas atrás, quando falamos aí o versículo 1 até o versículo 17, né? E quais são as certezas que nós temos? A ação do Espírito Santo dentro de nós, que nos libertou da escravidão do pecado, né? A própria confirmação do Espírito com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Aí no domingo passado, na última escola dominical que nós tivemos, nós falamos sobre essa situação do sofrimento e da criação diante da redenção, né? Lembrando que tudo vai ser finalizado com a vinda de Cristo. E o sofrimento aqui não apenas a questão do sofrimento físico, mas falando também a respeito do sofrimento que o pecado que nós cometemos nos faz sentir, né? Então tudo isso, o sofrimento humano, mas também a própria criação será redimida através da vinda do Senhor Jesus. E é nesse aspecto que nós paramos, e nós estamos continuando hoje. Hoje, continuando aqui nessa análise, nós veremos como a segurança dessa redenção afeta também a nossa visão da nossa situação atual, mas também a nossa visão a respeito do futuro. Então, primeiramente, irmão, nós vamos falar sobre a segurança quanto aos sofrimentos. Versículos 28 até o versículo 30, né? Vocês vão perceber que a gente já tem falado sobre sofrimentos aí, esses 2 últimos estudos. Então, que segurança nós temos quanto aos sofrimentos? O grande ensino de Paulo aqui, irmãos, é que do início ao fim, Deus está cuidando do seu povo. Muitas vezes a gente pode achar que por causa de certas circunstâncias da vida, elas não contribuem em nada para a nossa compreensão a respeito da ação de Deus em nosso favor. Por causa das situações que muitas vezes a gente vive, a gente fala, mas como é que Deus pode fazer com que essa situação seja favorável a mim? Ou como é que Deus pode estar agindo de forma favorável, visto que eu estou nessa situação, né? Mas, irmãos, aqueles que são chamados conforme a sua vontade, Paulo quer mostrar, devem ter a certeza de que nada ocorre sem uma intenção divina. Olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós conhecemos esse versículo de cor, mas o que significa isso? Irmãos, Paulo aqui ele quer mostrar aos crentes que os sofrimentos dessa vida estão longe de atrapalhar a nossa salvação, mas pelo contrário, na verdade esses sofrimentos acabam sendo assistentes da nossa salvação. Como assim? Bom, às vezes nós reclamamos que parece que Deus ele não está ouvindo as nossas orações, não é? Muitas vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, clamando, Deus, dá-me uma folga, me dê um livramento, e não apenas um livramento, mas me dê um tempo de descanso, né? E às vezes a gente faz essa oração e parece que Deus não está respondendo. Então o que Paulo está querendo mostrar, irmãos, aqui, é que embora Deus não nos socorra de forma imediata, Ele jamais vai nos abandonar, porque através de um maravilhoso instrumento, Ele vai converter aquilo que poderia ser prejudicial a nós em meios que promovem a nossa salvação. Ou seja, o que Paulo está falando é que os sofrimentos, de alguma forma, dentro do controle de Deus, estão nos beneficiando com relação à nossa salvação. Veja bem, eu não estou dizendo
que isso não significa, né, que passar por sofrimentos qualificam pessoas para serem salvas, não é isso. Senão a gente poderia concluir, né, que todos aqueles que estão sofrendo necessariamente estão salvos, não importando a fé que elas tenham em Cristo. Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos, é que na verdade, tanto pessoas eleitas, tanto os salvos, quanto aqueles que não são salvos, quanto aqueles que não são eleitos, eles sofrem sem diferença nenhuma. Assim como há crente rico e iníquo rico, assim também existe crente que sofre e iníquo que sofre. O sofrimento não é uma exclusividade dos salvos e nem daqueles que não são salvos. Mas existe uma enorme diferença entre eles, porque Deus usa as adversidades dessa vida como um instrumento de ensino a seus filhos. E assim Ele consolida a sua salvação em nós. Irmãos, é como o seguinte: todo mundo passa por dificuldades, mas a forma como nós reagimos diante da dificuldade é diferente. A forma como Deus usa a dificuldade na vida dos seus filhos é diferente, porque Ele usa essa dificuldade para nosso ensino. Olha o que Calvino ele comenta a respeito desse texto. Ele fala: tudo quanto sobrevém aos santos é de tal forma controlado por Deus, que o resultado final revela que aquilo que o mundo tem como nocivo, para os santos é bênção. Aquilo que para o mundo só gera murmuração e reclamação, no fim das contas nós veremos que foi realizado para nosso benefício. Eu gostaria que você observasse uma coisa interessante a respeito dessa situação da reação dos ímpios de uma forma oposta aos crentes, que é narrado na visão de João, lá em Apocalipse, capítulo 16. Se você tiver com sua Bíblia aí, não vai aparecer na tela. Veja Apocalipse, capítulo 16, versículos 9 a 11, e depois lá no versículo 21. Esse aqui é o momento em que João ele tem a visão a respeito dos flagelos que são derramados por Deus sobre a terra. Apocalipse 16, de 9 a 11, nos diz assim: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva e de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mas o que eu quero mostrar aqui é que os sofrimentos para os ímpios os leva ainda mais contra Deus, a se blasfemarem contra Deus. Enquanto os santos, quando passam pelas aflições, passam pelos sofrimentos, eles são achegados mais à presença de Deus pelo refúgio da oração. Vocês lembram do estudo da semana anterior? Versículo 26, quando nos fala que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Semana passada nós explicamos que essa assistência do Espírito na nossa fraqueza está falando especificamente com relação às nossas fraquezas, às nossas dificuldades diante das tribulações. Então é isso que nós estávamos falando. O contexto aqui de Paulo, ele está falando sobre sofrimento. Então veja, tanto o ímpio quanto o santo de Deus, o eleito de Deus, o filho de Deus, eles passam pelo sofrimento. Mas a reação de cada um é diferente, porque o objetivo de Deus para cada um é diferente. Enquanto que para o ímpio,
O sofrimento é uma demonstração do juízo de Deus, da ira de Deus, e por causa disso o ímpio, ele em vez de se arrepender das suas obras, ele faz cada vez mais blasfemar contra Deus. Os santos, ao passarem por sofrimento, eles estão sendo aperfeiçoados por Deus, com o propósito de Deus preparando-os para habitarem o reino celestial. Através dos sofrimentos, nós, ao invés de nos afastarmos de Deus, nós somos aproximados, buscando cada vez mais o seu refúgio. Então vejamos que a nossa reação de busca a Deus diante do sofrimento se baseia em toda essa eleição divina. Tudo aquilo que acontece aos salvos, visando a nossa redenção, depende da ação graciosa de Deus como causa original. Deus é a fonte de todas as coisas. Então veja, não há ninguém que ame a Deus antes de ser chamado por Ele. Você lembra que está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, a respeito do nosso amor e do amor de Deus? João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há ninguém que ame a Deus sem que primeiramente tenha sido chamado por Ele. Então, irmãos, as aflições desse mundo só têm valor positivo para aqueles que de fato amam a Deus. E dessa forma nós então podemos ter uma nova percepção acerca dos nossos sofrimentos. Que percepção? Primeiramente, irmãos, que os nossos sofrimentos nos identificam com Cristo. Você vai lembrar o que nós falamos sobre isso lá no versículo 17. Olha o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A partir do momento que nós passamos a entender e compreender, e é o que Paulo está ensinando aqui, que os nossos sofrimentos têm um propósito positivo de Deus para nós, nós começamos a perceber que primeiramente esse sofrimento nos identificam com Cristo. Nós sofremos porque Cristo também sofreu e nós não estamos ligados a Cristo. E então elas foram, tanto o sofrimento quanto a nossa eleição, elas foram destinadas pelo mesmo decreto celestial. Portanto, irmãos, é propósito de Paulo conectar a nossa salvação com esse levar a cruz. Nós somos salvos, então devemos levar a cruz, devemos sofrer com Cristo, porque estamos unidos com Cristo. Vejamos aqui a reação dos apóstolos. Depois, é um texto muito interessante de Atos, capítulo 5, versículo 41. Depois que os apóstolos, Pedro e João ali, eles foram levados, presos e açoitados pelo sinédrio, pelo tribunal judaico ali. Olha a reação deles no sofrimento, depois de serem açoitados por causa do nome de Cristo. Atos 5,41, nos fala que eles então se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. Irmãos, aqui a gente também pode lembrar aquilo que Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 14, versículo 16, ele fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O que Paulo quer mostrar, irmãos, é que nós devemos ter uma nova visão diante do sofrimento. Veja que ele já tinha falado lá no capítulo 5, quando ele falou a respeito dos benefícios da justificação, ele já tinha mostrado, olha, nós podemos nos alegrar diante do sofrimento, porque a tribulação produz perseverança, experiência, esperança, né? E tudo isso. E aqui ele quer mostrar para nós que o sofrimento, ele produz em nós um resultado positivo. Por quê? Porque o nosso sofrimento está dentro do propósito de Deus em nos moldar à imagem do seu Filho. E é isso que ele vai mostrar aqui nos versículos 29 ao versículo 30. Paulo mostra que a ordem da eleição nos mostra como nós somos identificados com Cristo. Olha o versículo 29 e 30. Porquanto, ou seja,
Esse porquanto está ligado à questão do sofrimento do versículo 28. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, o que Paulo está mostrando é que quando nós passamos a observar as aflições desse mundo, nessa perspectiva do decreto de Deus, do propósito de Deus, elas não são mais agora motivos de tristeza. As aflições não são motivos de nós ficarmos amargurados ou sobrecarregados, desfalecidos, mas elas se tornam fonte de consolo, porque nós estamos sabendo agora que essas aflições estão nos moldando à imagem do nosso Senhor. Nesse momento, então, aqui é importante nós compreendermos a chamada Ordo Salutis, a ordem de salvação colocada por Paulo. Veja bem, aos que de antemão conheceu. Irmãos, o conhecimento antecipado de Deus mencionado aqui não significa mera presciência, não significa simplesmente que Deus olhou para o futuro. Não é isso. Ela está ligada à adoção, através do qual Deus sempre distingue os seus filhos daqueles que são perversos. A gente tem que lembrar que Pedro ele diz algo semelhante, E lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2, ele fala que os crentes eles foram eleitos para a santificação do Espírito segundo a presciência divina. O sentido de conhecimento aqui, como eu falei, tem muito mais o significado, ou melhor, tem muito mais o significado de estabelecer um relacionamento, lembrando aquilo que nós vemos no caso do próprio profeta Jeremias, que é descrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Irmãos devem lembrar: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, irmãos, a palavra conhecer não é olhar para o futuro e ver aquilo que vai acontecer no futuro. A palavra conhecer tem a ver com relacionamento. Quando fala que aos que de antemão conheceu, está falando aqueles a quem Deus se relacionou anteriormente pelo seu decreto. Igual ele fez com Jeremias: antes que você nascesse eu já te conheci, eu já me relacionei, eu já te amei, amei a você antes do seu nascimento. Então está falando aqui, irmãos, que Deus ele elegeu não segundo os nossos méritos humanos, porque ele viu alguma coisa que nós faríamos, mas ele nos elegeu segundo a sua própria vontade, como é descrito aqui no final do versículo anterior: são chamados segundo o seu propósito. Então a base da eleição não está no homem, mas está no próprio Deus. E aí ele continua: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Paulo, irmãos, ele quer simplesmente dizer aqui que Deus determinou que todos os que seriam adotados levariam a imagem de Cristo, porque ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito. Deus determinou que todos aqueles que fazem parte da eleição, todos aqueles a quem ele apontou para serem adotados na sua família, esses levariam a imagem de Cristo. Então vejam, irmãos, que Jesus ele é um exemplo nítido e vívido para que todos os crentes eles devem imitar. Então existe uma conexão inseparável entre esses dois decretos, ou seja, a adoção divina nos faz necessariamente estar unidos a Cristo na sua vida e também nos seus sofrimentos. O decreto da nossa união com Cristo relaciona tanto a vida que nós recebemos através dele, quanto também os sofrimentos que nós passamos a ter com ele, por estarmos unidos a ele. Ninguém pode ser um herdeiro do reino dos céus sem que primeiro seja conformado ao Filho de Deus. Ninguém vai entrar nos céus sem que primeiro tenha sido santificado aqui na terra. Palavra do puritano John Owen. E Paulo continua:
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Irmãos, Jesus aqui ele é colocado numa situação de preeminência sobre toda a igreja. Não somente para que a sua honra seja reconhecida por todos os crentes, mas também para que ele inclua todos os salvos debaixo do seu cuidado. E todos então têm a mesma posição. Nós somos todos irmãos um dos outros. Ele é o primogênito, ele é o principal, ele é o primordial, ele está acima de todos e depois dele somos todos iguais. Debaixo dele nós somos cuidados, protegidos por ele, salvos por meio dele, recebemos todas as coisas por meio dele. Mas nas demais coisas nós somos todos iguais. Todos os filhos de Deus são iguais debaixo de Cristo. E Paulo continua: a esses também, aos que predestinou, a esses também chamou. Então é muito importante nós lembrarmos do contexto que Paulo aqui ele está tratando. O contexto, desde o início aqui do capítulo, é o tema acerca do sofrimento. Então tudo isso que ele está mencionando aqui, a eleição, a predestinação, o chamado eficaz, essa justificação, essa glorificação, ele não está falando dessas coisas à toa, isolados do assunto ali do sofrimento. Dessa forma, irmãos, o que Paulo está ensinando nesses versículos é que a nossa eleição, a nossa predestinação e o chamado que nós recebemos é para sermos participantes tanto dos sofrimentos quanto dos benefícios da obra de Cristo. Então, veja que ele está dizendo aqui que nós fomos chamados para sofrer com Cristo e sofrer por Cristo. E isso está em plena concordância com os demais textos bíblicos. Jesus mesmo ele ensinou aos seus discípulos que segui-lo significa aceitar, tomar a sua cruz, lá em Mateus 16, 24. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ser seu discípulo é ser odiado pelo mundo. João 15, versículos lá 18 e 19. O próprio Paulo ele foi chamado para saber o quanto importa sofrer pelo seu nome, lá em Atos 9,16. E aí é interessante porque quando ele conversa com Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 2, versículo 12, ele chama Timóteo a conformar a essa exigência do Evangelho, a se tornar um participante do seu sofrimento. Então, irmão, quando ele fala que ele nos chamou, não é simplesmente nos chamou à salvação, mas nos chamou também para sofrer com Cristo. Deus nos chamou a sofrer por Jesus. O chamado não é apenas para receber benefício, mas também é para receber esse sofrimento de Cristo. E aí ele continua falando: e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. E nessa continuidade, irmão, nós temos por certo que o nosso sofrimento ele pode ser facilmente suportado quando a gente olha para frente, quando a gente vislumbra a justiça de Cristo, que foi imputada aqui sobre nós. Essa justiça que nos deu perdão dos nossos pecados, essa justiça que nos deu reconciliação com o Pai. Irmãos, a compensação do sofrimento ela é maravilhosa demais. E é isso que nos faz lembrar aquilo que Paulo falou aqui no versículo 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que haverá de ser revelada no futuro para nós. Quando nós olhamos para o nosso sofrimento, mas vemos que nós temos uma justificação e nós temos uma glorificação, os sofrimentos desse tempo presente vão parecer pequenos diante da glória maravilhosa que está preparado. Então, irmãos, nós devemos perceber que todos aqueles que são oprimidos pela cruz que carregam, eles também serão glorificados. De forma que nem os sofrimentos, nem as tribulações não nos deixarão nenhum tipo de sequela no dia da redenção.
E a glorificação ela é tão certa, por estar vinculada aqui à obra da glorificação de Jesus, que Paulo ele trata ela como já tendo sido ocorrida na nossa vida, como se ela já tivesse sido realizada. Se você lembrar novamente lá o versículo 17, fala: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Paulo sabe, olha, a nossa glorificação é certa, porque estamos participando do sofrimento de Cristo. E aqui ele fala: aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Porque a glorificação é tão certa que já é colocada como algo realizado. Em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala ali a respeito da ressurreição de Jesus, ele fala ali em termos de que essa ressurreição de Jesus nos dá a segurança acerca da nossa própria transformação e da nossa própria glorificação. Jesus, como Filho de Deus, se humilhou, veio a esse mundo, sofreu, morreu por nós, mas ressuscitou e foi glorificado. E lá então, 1 Coríntios 15, Paulo vai nos mostrar que é por causa dessa ressurreição de Jesus que nós temos a certeza também da nossa ressurreição e da nossa glorificação. Nós já falamos isso no estudo anterior, no qual nos fala, de que esse corpo corrupto será transformado e receberemos um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Portanto, irmãos, nós temos de saber que Deus está cuidando do seu povo. Por mais que nós não entendamos as tribulações pelas quais nós estamos passando, nós temos de vislumbrar que a obra da salvação decretada pelo Pai inclui a nossa perseverança diante desses sofrimentos. Deus tem cuidado do início ao fim, e o próprio Pai, ele inclui a perseverança dentro da nossa salvação. Então nós passamos a olhar, irmãos, essas adversidades como situações passageiras, mas que elas têm um resultado positivo, porque elas estão nos preparando para a habitação celestial, porque é esse o propósito de Deus para conosco. Amém? Então, nesse texto, esses versículos 28 até o versículo 30, Paulo vai mostrar sobre a segurança quanto aos nossos sofrimentos. O que ele quer mostrar é: permaneçam firmes, porque todos os sofrimentos de alguma forma cooperam para o bem daqueles que são salvos, daqueles que são chamados para serem santos, porque tudo isso está dentro do propósito de Deus. Se Deus elegeu, se Deus predestinou, Deus chamou para sofrer, Ele também haverá de realizar a sua justificação e a sua glorificação. Então fiquem firmes, porque a coisa que vem é maravilhosa, e nós podemos ver então os sofrimentos de uma nova perspectiva. São temporários, mas as coisas que vêm são maravilhosas. E aqui vem um segundo ensino, porque vai nos falar dessa segurança quanto à nossa salvação. Essa parte vai ser mais rápida, viu, irmãos? Versículos 31 ao versículo 39. Paulo então ele chega a essa conclusão aqui dos versículos 31 ao 39, falando dessa segurança quanto à salvação. E qual é a conclusão dele? Se Deus tem agido desta forma desde antes da fundação do mundo, nada vai poder nos separar do seu amor que vem através de Jesus Cristo. Veja que no início do versículo 31 ele fala: que diremos à vista dessas coisas? Ou seja, o que é que eu posso dizer diante disso que eu acabei de falar? E é isso, se Deus tem agido dessa forma desde antes da fundação do mundo, olhando para nós, nos elegendo, decretando a nossa salvação em Cristo, nada mais vai poder nos separar do amor que vem através do seu Filho. Então Paulo aqui ele se utiliza de perguntas e respostas que buscam dar segurança aos crentes das provas do amor que Deus tem para nós, e que também garantem essa glorificação final. Veja bem, versículo 32. Ele entregou seu Filho único, e Ele não nos daria a salvação? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria graciosamente todas as coisas? Ou seja, é uma garantia da nossa salvação. Ele deu seu Filho. Se Ele fez isso, dar o próprio Filho em nosso favor, Ele haveria de não nos dar a salvação? Por isso,
Quem pode nos acusar diante de Deus tentando tirar a nossa salvação? É o versículo 33 e 34 aí resumido, né? Alguém pode falar, olha, mas então alguém pode tentar tirar a sua salvação fazendo acusação diante de Deus dos seus pecados? Ele fala, não, ninguém pode, porque Deus foi o próprio juiz que nos justificou por meio do sacrifício do seu Filho. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. O próprio juiz é que nos justificou. Quem poderia nos condenar se Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? E aí a gente lembra, né? Capítulo 4, versículo 25, que fala exatamente isso. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se ele fez isso, quem é que vai nos condenar? Irmãos, Jesus aqui, lembrando, né, Paulo ele mostra, ele está intercedendo, porque fala aqui no final do versículo 34, né? Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está intercedendo por nós à direita do Pai. Aqui, irmão, nós devemos lembrar que alguns sofrimentos se dão por causa das nossas falhas, quando nós quebramos a lei de Deus. E é nesse aspecto que nós também temos que lembrar aquilo que nós temos estudado na carta de João nas quartas-feiras. 1 João capítulo 2, versículo 1, João fala, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, se Cristo morreu por aqueles a quem Deus elegeu, se ele ressuscitou para a sua justificação, quem vai poder nos condenar? Portanto, existe alguma coisa que poderia nos separar do amor de Deus? Aí versículos 35, né, até o 39. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos com espada, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, alguma coisa dessa poderia nos separar do amor de Deus? Em outras palavras, o que Paulo está falando há alguma coisa que possa ocorrer na nossa vida, alguma situação, ou alguma coisa que possa influenciar Deus para cancelar a nossa salvação, visto que na eternidade Ele resolveu nos eleger. Na eternidade Ele nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. E aí o Seu Filho veio, morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, e em determinado momento na história, o Espírito Santo operou essa salvação na nossa vida. Existe alguma situação na vida que vai fazer Deus cancelar a nossa salvação? Existe alguma influência que pode fazer com que Deus cancele a nossa salvação? Paulo fala, é claro que não. Apesar de todas as dificuldades, apesar do sofrimento que nós passamos por não sermos fiéis, ou sofrimentos mesmo por causa do nome de Cristo, tudo isso apenas aponta para a nossa redenção final. E na redenção final, irmãos, é que está a nossa vitória. Por isso que no versículo 37 ele fala, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que coisas? Que ele falou anteriormente, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. A nossa redenção final aponta a nossa vitória em cima de todas essas circunstâncias. A palavra de Paulo, irmãos, é que nós não apenas podemos vencer esses sofrimentos na perseverança da fé, mas que de fato todos aqueles que perseveram são vitoriosos sobre todas essas coisas. Aí, está se falando, né? Então, irmãos, essa certeza aponta também para aquilo que nos fala lá em Apocalipse, a respeito daqueles que lutam contra o dragão e os ataques da besta. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 15, versículo 2, eu gosto muito desse texto porque ele nos fala o seguinte, vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. E um pouco antes ele tinha falado de que a besta havia matado os servos de Deus, mas eles são vistos como vencedores da besta. Apocalipse 21, versículo 7, a promessa é o seguinte, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por pai, e ele será meu filho.
Então, irmão, nós podemos vencer esses sofrimentos perseverando. E o fato é que, quando perseveramos, nós somos vitoriosos sobre todas essas situações. Então, irmãos, o que todos esses versículos querem realçar é que não há poder ou influência nesse mundo que possa de alguma forma impedir o agir amoroso de Deus para conosco. Nenhum deles pode impedir a redenção e a segurança da nossa salvação, porque o decreto de Deus é um decreto perfeito. Nada muda o decreto de Deus. Se Ele decretou a nossa salvação lá na eternidade, antes mesmo da nossa existência, Ele vai efetuar a nossa salvação, dando-nos inclusive a perseverança diante de todos os sofrimentos. E nisso tudo nós somos vitoriosos. Concluindo, irmãos, a obra de Jesus, irmãos, ela traz segurança completa para a vida dos crentes. Primeiramente, a segurança de que o sofrimento pelos quais nós passamos, elas não são meras circunstâncias ruins. Os sofrimentos, eles fazem parte do propósito amoroso do Pai em nos preparar para a habitação do reino celestial. E em segundo lugar, nós temos muitas evidências que nos dão a segurança da nossa salvação. E todas essas evidências se encontram no agir de Deus em nosso favor. Que agir? Ele enviou seu Filho por nós. Ele nos justificou. Jesus morreu e ressuscitou em nosso favor, mas por fim, e mais importante, que foi que fez com que tudo isso acontecesse, Deus nos amou. Essa é a grande evidência da segurança da nossa salvação, o amor de Deus. E aí eu gostaria de encerrar só lembrando aquilo que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 5 a respeito da prova do amor de Deus. Ele fala que Deus prova lá no versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Deus nos amou, e é essa a segurança da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. É um estudo realmente maravilhoso, que nos faz glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez e tem feito em favor do seu povo. Louvemos realmente ao nosso Senhor. Então eu vou convidar você a cantarmos o hino 146 do nosso inário, que fala sobre essa segurança do crente. Salmo 146, com preciosa e rica promessa. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo
contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vacile, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Não temas. Quem pode arrancar-te dos meus braços, né? Que segurança maravilhosa que Deus nos dá. Nós vamos encerrar essa transmissão com uma oração, mas eu só quero te lembrar de que logo mais às 19h30 nós temos mais uma transmissão com a outra meditação da Palavra de Deus. Nessa meditação, logo mais à noite, nós falaremos lá em Mateus capítulo 10, no versículos 34 ao versículo 38, falando a respeito também sobre os sofrimentos e benefícios da pregação do Evangelho. De como nós, como servos de Deus, temos de estar também preparados para os sofrimentos e os benefícios da pregação do Evangelho, tá bom? Não perca. É uma outra palavra maravilhosa e eu gostaria muito que você participasse conosco, convidasse outras pessoas a participar da nossa transmissão, tá bom? A transmissão está sendo gravada com antecedência para evitar problemas na internet, mas estamos sempre acompanhando o chat aí durante a transmissão e orando por cada pedido que é colocado, tá bom? E teremos o show de talentos infantis à noite também. Só lembrando que ainda não estamos tendo culto presencial por causa da nossa reforma. Então, vento e poupa, muita coisa para fazer, mas correndo para fazer o mais rápido possível para que logo possamos estar aqui reunidos no templo novo, preparado, abençoado para todo o povo de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe esse dia e que em todas as coisas, nunca se esqueça, Deus está conosco do início ao fim. O sofrimento desse mundo é rápido e temporário, pode ser pesado, mas não se compara com a glória que Deus tem preparado para nós. Eles não são suficientemente fortes para nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Portanto, persevere até o fim. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Adoramos o Teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor, por Tua obra maravilhosa em nosso favor. Pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos neste momento que estão enfermos, que estão contaminados pelo Covid, aqueles que estão passando por outros tipos de sofrimento, de angústia, pela Tua boa mão, Senhor, sobre a vida de cada um deles, dando conforto, dando consolo, trazendo, Senhor, mais e mais a Tua operação do Teu Espírito Santo para assistir em nossa fraqueza, ajudando-nos a orar conforme a Tua vontade. Vivifica o nosso coração, Senhor, para ser um coração moldado a Ti, para ser um coração, Senhor, voltado a Ti, um coração, Senhor, humilhado na Tua presença, para guardar de Ti a Tua exaltação, Pai. Vivifica o Teu povo sobre toda a face da terra. Aqueles que estão passando também por tribulações por causa do nome do Teu Filho Jesus, sendo perseguidos, mortos, muitas vezes sofrendo não apenas afrontas, mas castigos físicos, com que eles possam, Senhor, ver todas essas adversidades na perspectiva da Tua glória, sabendo que tudo nesse mundo haverá de passar, mas que a Tua vida preparada para nós é uma vida eterna. Abençoa o nosso coração, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, que Deus abençoe a sua vida
Que Deus abençoe toda a sua família. E nos veremos daqui a pouco, às 19h30, em mais uma meditação maravilhosa da Palavra de Deus. Que Deus derrame sobre nós, o seu povo, mais e mais da sua perseverança. Amém.